Olá, Psi, tudo bem contigo? Para que o teu paciente produza adequadamente serotonina e melatonina, já que a melatonina ela é produzida a partir da serotonina no final do dia, né, quando começa a noite, para que o teu paciente possa produzir adequadamente serotonina, ele precisa de hábitos específicos. Por exemplo, ele precisa de ter uma boa alimentação rica em triptofano, ele precisa de hormônio D, isto é, sol. Mas, para uma produção adequada de serotonina e também melatonina, o paciente que tem uma boa alimentação, faz uma boa ingesta de triptofano, o triptofano é um aminoácido simples, é um bloco da proteína, ele precisa ter uma boa alimentação. Esse é o primeiro passo. E as pessoas estão com uma alimentação muito ruim, as pessoas estão desembrulhando muito e descascando pouco. E precisamos inverter esse jogo. Daí a importância de paciente que está passando por um processo, por um transtorno neuropsiquiátrico, ele precisa ser assistido por um profissional da nutrição. Você, obviamente, pode dar dicas específicas também, mas casos mais sérios precisam de um acompanhamento nutricional. E por quê? Quando o organismo está saudável, o triptofano que é ingerido pelo alimento, ele passa pelo intestino, vai pelo sangue e ele, no intestino, ele é convertido em 5-HTP. Basicamente, pense assim, o triptofano é uma molécula muito grande. Todo o nosso sistema quebra o triptofano e transforma ele em 5-HTP. Por quê? Se ele não for transformado em 5-HTP, ele não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica para chegar no cérebro, para, assim, se transformar em serotonina e depois melatonina. É importante demais que o teu paciente tenha um funcionamento adequado nos intestinos, justamente para que isso ocorra. O teu paciente precisa também consumir carboidrato, até porque o 5-HTP ele só chega até o cérebro ali se ele tem uma carona, e a carona é o carboidrato de maneira especial, o carboidrato vindo de grãos integrais. Por isso, o teu paciente precisa de um acompanhamento nutricional adequado. Agora, o paciente tem ali uma boa nutrição, o paciente está com o intestino funcionando adequadamente e ocorre esta conversão de triptofano em 5-HTP porque ele tem uma boa saúde intestinal. Agora, se o teu paciente tiver disbiose, a conversão de triptofano em 5-HTP, ele pode sofrer aí um revés, uma mudança. Ao invés do intestino produzir 5-HTP, o intestino pode produzir vitamina B3 pela via quinorenina. Você já ouviu falar que no intestino se produz serotonina? Isso é verdade. Mas a serotonina produzida no intestino, ela não serve para o cérebro, ela não chega no cérebro, ela serve para o intestino, por exemplo, para que haja essa movimentação intestinal e diversos outros aspectos também. Quando a microbiota intestinal, ela está desarranjada, desregulada, as bactérias intestinais, elas transformam, então, o triptofano da dieta em ácido nicotínico ou nicotinamida. Dessa forma, não vai ter facilidade de produzir serotonina. Durante uma resposta aguda de uma inflamação, as enzimas que oxidam o triptofano em outros órgãos e tecidos, elas aumentam de 2% para 17%. Dessa forma, a síntese de vitamina B3 no organismo ocorre. O seu paciente precisa melhorar a microbiota intestinal, o teu paciente precisa de um acompanhamento adequado, sobretudo se ele está passando por um processo de insônia, de depressão. O teu paciente precisa ingerir mais probióticos e também prebiótico intestinal que seja adequado. Por isso, essa influência fisiológica nos transtornos neuropsiquiátricos, do desarranjo intestinal, precisa ficar nítido para você, terapeuta. E ainda, hein, eu tenho alguns psicólogos que eu dou supervisão, que eles dizem assim, mas o paciente tem um ótimo funcionamento intestinal, mas é um paciente que tem, por exemplo, depressão séria, uma depressão severa,
um paciente que tem um transtorno afetivo bipolar, por exemplo, um paciente que tem uma insônia muito grave. O que acontece com esses pacientes? Eles estão com o cérebro e todo o organismo inflamado. E, de maneira especial, um cérebro, quando está inflamado, ele tem uma toxina, vamos dizer assim, que é o áido. E o áido, ele rouba o 5-HTP. Então, imagine o seu paciente que está buscando aí um equilíbrio intestinal adequado, comendo bastante probiótico e prebiótico, e aí ele está tudo bem, está fazendo acompanhamento nutricional, mas ele está passando por uma depressão muito severa e ele não está usando medicação para depressão. O que acontece com esse paciente? Ele tem muito áido no cérebro. E quando este triptofano que é quebrado chega no cérebro, já transformado em 5-HTP, o áido, ele como que rouba o 5-HTP e da mesma forma o paciente não vai ter serotonina e não terá também melatonina. E o que acontece quando o áido rouba o 5-HTP? Ele faz com que esse 5-HTP se converta também em nicotinamida, e a nicotinamida, em altas doses, ela apresenta algumas consequências. Por exemplo, o paciente vai apresentar muito rubor, devido a um alto potencial de vasodilatação que a nicotinamida tem. Ele pode ter maior facilidade para náuseas, vômitos, diarreia, tudo por conta da grande quantidade que se forma de radicais livres. Por isso, o paciente que tem depressão, ele precisa ser assistido pelo profissional psiquiatra e pelo profissional psicólogo. Sem esses dois, o paciente terá grandes perdas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista mental, do ponto de vista de vida. Então, ele precisa ser bem assistido. E tem mais. Muitos profissionais não conhecem as técnicas específicas para ajudar os seus pacientes. E aqui eu digo, de maneira especial, para a insônia. O psicólogo conhece pouco de sono. Muitos médicos também, porque não tiveram isso na graduação, conhecem pouco de sono. Por isso, caro psi, eu posso lhe ajudar. Eu tenho um curso chamado Psicologia do Sono com terapia cognitivo-comportamental, no qual eu explico ponto a ponto como é que o cérebro produz o sono e como é que você, psi, pode ajudar o seu paciente dentro de um protocolo extremamente estruturado com base na terapia cognitivo-comportamental. Sendo assim, a psicologia do sono com base na TCC, ela é padrão ouro, ela tem validação científica. Se você está no Instagram, visite agora mesmo a minha bio, entre no link e conheça mais sobre esse curso que realmente é muito especial. Se você não está no Instagram, acesse esse link aqui e por ele você vai chegar também neste curso. Forte abraço.